Enfim, eu vou falar um pouquinho. Eu imaginei, né, quando o Pierre me convidou para essa mesa, enfim, falar sobre o digital, e vocês vão entender por que eu estou aqui, ou não, né? Mas, enfim, então eu vou falar um pouquinho sobre o digital, enfim, a Amazon, o Kobo e o Book, né? Enfim, eles estão falando sobre uma tecnologia que, enfim, só veio para o livro por causa da computação. Então, eu vou falar um pouco da história até chegar a essa computação, até chegar no uso dos escritores na computação. Então, vou contar um pouquinho da minha história e vou abrir um pouco para um escritor chamado Jorge Luiz Borges e vocês vão entender aonde que a gente vai fazer a conexão. Enfim, eu sou de Belo Horizonte, sou um mineiro que sempre gostou de ler, mas nunca achou que livro ia virar qualquer coisa, né? Enfim, era um apaixonado, sentava no fundo da sala de aula e ficava lendo, mas eu era muito bom em física e matemática e sempre adorava computação. Eu, com 12, 11 anos de idade, eu ganhei o meu primeiro computador. Meu tio morava nos Estados Unidos e ele me deu um computador. E com 11 anos de idade, eu comecei a fazer trabalhos de computador para um monte de gente, porque ninguém tinha computador na época, né? Os processadores de texto, vocês nem devem ter ouvido falar num tal de tinham outros, o MS-DOS estava começando. Eu tinha um computador que se chamava PCXT, e esse PCXT tinha 1 mega de memória. 1 mega, um HD de 1 mega. E eu fazia merda naquele negócio o tempo inteiro, queimava computador, enfim. Então, o meu caminho, apesar da minha paixão pela literatura, tinha que ser alguma área nas exatas, na engenharia, enfim. E eu era muito bom em engenharia e matemática, enfim. Fiz um vestibular para engenharia elétrica, na minha época, em 90 e poucos. Sempre apaixonado com um escritor chamado Jorge Luiz Borges. Esse cara é um escritor argentino, enfim, do começo do século XX, morreu na década de 80, 1980. E esse cara, quando eu lia, eu achava que esse cara estava falando de alguma coisa de computação e estava falando alguma coisa de matemática. Eu falava, como assim, né? Um escritor que eu li a minha vida inteira, ainda continuo lendo. Ontem eu dei uma oficina literária aqui em São Paulo, li para o pessoal alguns contos do Borges e continuei não sabendo, apesar de ter feito um doutorado sobre o Borges. Toda vez que eu leio, eu aprendo alguma coisa. E aquele cara falava de algum universo maravilhoso, algum universo encantado, né? Para ele, o universo, a beleza, o mundo estava relacionado sempre a uma biblioteca. E ele constrói contos e histórias sempre falando que a biblioteca seria um mundo infinito. Imaginei, ele nunca viu uma internet na vida, né? E hoje, enfim, eu acho que a ideia de uma biblioteca infinita está aí, né? E tão infinito quanto pode ser o infinito, né? Que dentro da internet hoje você consegue encontrar todo o conhecimento correto e todo o conhecimento errado, né? O fake news hoje, agora, a gente viu que, enfim, foi determinante pela primeira vez nas eleições, né? Há 4 anos atrás, por exemplo, há 4 anos atrás, a gente ouvia um dos candidatos falando, enfim, a gente achava que não ia dar em nada, porque, enfim, quando começasse a propaganda eleitoral na televisão, era a televisão que mandava. Hoje a televisão não manda nada. A gente viu que, enfim, alguns candidatos tinham tempos enormes de televisão e não reverteram isso em voto pela primeira vez na história. Então, né, esse universo, essa biblioteca encantada, infinita que o Borges uma vez sonhou, eu acho que a gente encontrou ela. Pena que o Borges não viu, né? Enfim, eu fui estudar, fiz meu mestrado em computação, imagine. Eu fiz em lógica primeiro e fiz um mestrado formal em computação, trabalhando com essas coisas de otimização, de buscas, né? Estava começando a surgir a internet, e foi aí que eu fiz o meu voto de pobreza, né, na vida, porque na UFMG, onde eu fiz a minha formação, tinha uma empresa incubada dentro da UFMG que se chamava Aquan. A Aquan era uma empresa de mineração de dados, era uma empresa que ainda estava começando a estudar essa coisa que hoje se tornou em Big Data, enfim. E essa empresa, eu tive a oportunidade de ir para lá, talvez, e acabei indo para uma outra empresa de inteligência artificial, que a gente ia criar um software de previsão de mercado financeiro. Acho que não deu certo, né? Porque senão eu estava em outro lugar, né? Trilhardário, né? Prevendo que as ações da Petrobras que eu investia não teriam caído tanto, né?
Enfim, e essa empresa, os professores dessa empresa tinham escrito um livro sobre computação que foi estudado em Berkeley e que, por acaso, caiu na mão dos donos da Google, que foram em Belo Horizonte e compraram a Quan. Não sei se vocês sabem, o Centro de Engenharia de Software da Google é em Belo Horizonte. E foi comprado essa empresa. Meus amigos todos viraram Google de um dia para a noite. E eu, não. Enfim, mas eu sempre gostei da internet, gostei, né, dessas ideias. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar na internet, eu fiquei fascinado. E a internet, quem não sabe da história, ela começou no meio fechado dentro das universidades. Então, era dentro da universidade que você conseguia um acesso para você ter um e-mail, enfim. Depois começou a abrir um negócio que chamava BBS, né? Que eram umas centrais que interconectavam com outras centrais. Então, por exemplo, o e-mail, para você mandar um e-mail, você demorava 24 horas para esse e-mail chegar. Porque você mandava esse e-mail para a BBS juntava todos os e-mails do dia, depois de um dia mandava esses e-mails para o outro lugar, esse outro lugar despachava e depois recolhia. Então, demorava 2 dias para eu receber um e-mail de volta e aquilo era genial, porque era muito rápido, né? 2 dias, poxa, que bom, né? Enfim, fiz o meu mestrado em computação, sempre apaixonado com a literatura, mas sem saber que a literatura pudesse dar alguma coisa, e, de repente, eu falei assim, bom, vou tentar essa área da literatura, que é a minha paixão, e fui fazer um doutorado em literatura. Só que eu fui estudar literalmente o Borges. Eu fui falar, bom, eu quero saber o que o Borges está falando de computação e de matemática e o que eu posso fazer o uso das ideias do Borges, né? O Borges tem algumas peculiaridades que eu acho que vai encaixar muito bem aqui. É o seguinte, o Borges, quando ele publica os primeiros livros dele, né, na plataforma tradicional, enfim, ele publicou por conta própria os livros dele. E, enfim, ele era um professor. No começo, ele tinha um cargo na biblioteca da Argentina de Buenos Aires, e ele tinha um cargo normal, adorava a literatura, e ele teve uma briga lá com o governo ditatorial da Argentina, e o governo, como não gostava dele, ele tinha um concurso público, resolveu tirar ele da biblioteca e colocar ele para fazer o recenseamento das galinhas de Buenos Aires. Imagina, um grande escritor, um grande leitor, até então completamente desconhecido, ele foi ter que fazer o recenseamento das galinhas, né? E, enfim, ficou bem bravo por ter que trabalhar com galinhas, largou aquilo, e daí ele começou a dar conferências. Ele publicou livros maravilhosos, e o sistema de acompanhamento, né, que vocês estão falando, né, que é muito interessante hoje digitalmente, o sistema de acompanhamento do Borges, ele marcava um café numa livraria e ele ia lá e contava o número de exemplares que tinha da última visita, e depois ele via quantos tinham sido vendidos, né? E até então ele tinha vendido 60 livros. Imagina, hoje ele é o cara que mais se escreve teses de doutorado no mundo. Tem um lugar em Pittsburgh que recolhe as teses de doutorado do Borges, são 700 por mês que se escreve sobre ele. Enfim, e ele fazia o acompanhamento das vendas dele, enfim, ele começa a dar aulas na hora que ele é convidado a recensear as galinhas, né? Então ele larga isso, começa a dar aulas, e aí que ele começa a ter uma visibilidade mundial, porque as aulas dele, ele dava aula, enfim, aqui vocês falaram muito sobre também games, sobre os jogos, né? Ele tem um curso sobre literatura nórdica, literatura fantástica, enfim, ele fala muito sobre isso. E aí ele começa a ficar famoso, né? Enfim, o mundo inteiro começa a conhecer as aulas dele, apesar de ele não ser um cara muito empático, né? E, enfim, ele fica velho, e aí o governo na Argentina cai e eles o convidam, ele já era um dos maiores escritores enfim, reconhecidos, e eles o convidam para ser de novo o diretor da biblioteca, né, da Biblioteca Nacional de Buenos Aires, que é uma biblioteca que eu acho que tinha na época 300 mil livros, enfim, e para ele aquilo, imaginem, um cara que é apaixonado pela literatura, ser diretor da biblioteca em que ele tem todos os livros do mundo, e aí ele fala uma frase que é muito tocante, né? Ele fala assim que Deus é um cara muito gozador, que quando, né, ele deu para ele a oportunidade de ler todos os livros infinitos, ele também dá para o Borges a cegueira. O Borges fica cego.
E, enfim, acho que se tivesse a empresa do, do Edu, resolvia o problema do Borges. Mas o Borges, pelo fato de ser cego, de gostar tanto de literatura e de não ter uma plataforma como essa de audiobooks, ele contrata leitores para ele. Então, tem um Alberto Mangel, que é um dos grandes escritores hoje em dia, ele era um dos leitores do Borges. Então, Borges pedia para ele ir à casa dele ou na biblioteca e ler para ele as histórias. E aquilo para o Borges era maravilhoso. E ele tinha também alunas que, enfim, que ele casa, né? Ele casou com 2 alunas e essas alunas escreviam para ele, porque ele não podia mais escrever e ele pedia para essas alunas escreverem. Enfim, só que o Borges, ele vem e inaugura uma coisa que eu acho que tem muito a ver com isso que a gente está falando, que é o seguinte: para ele o universo era uma biblioteca. E ele começa a falar muito sobre a questão matemática do infinito. Então, para ele, tem um conto que se chama A Biblioteca de Babel. A Biblioteca de Babel seria uma biblioteca que teriam muito mais livros do que a Amazon. Acho que vocês podiam correr atrás de publicar o mesmo número de livros que tem na Biblioteca de Babel. Eu fiz a conta na minha tese de doutorado, que eu até publiquei, que é o meu primeiro livro, que se chama Literatura e Matemática, que é o fruto da minha tese. O número de livros que caberia nessa biblioteca maior do que o número de grãos de areia que já existiu no universo. Então ele cria uma biblioteca com muitos livros e ele fala que para ele o mundo, o paraíso seria essa biblioteca. E no fim desse conto ele vira e fala o seguinte: a gente poderia transformar todos os livros dessa biblioteca em apenas um livro com páginas infinitas. Então, é muito bonito isso, né? Essa ideia do livro infinito, né? Que eu acho que tem muito a ver com a ideia da internet. O próprio Umberto Eco, que faleceu recentemente, ele associa as ideias do livro infinito, desse golem. Não sei se vocês já ouviram falar a ideia do golem. Não é o Gollum, não, né? Tem um Gollum no Senhor dos Anéis e tem um golem. O golem, no esoterismo, no misticismo judaico, seria uma figura que o homem cria para resolver problemas. Seria como se fosse um Frankenstein. Então, o Umberto Eco associa a internet como um Frankenstein, né, que é um objeto gigantesco, forte, mas ainda incontrolável, né? O Frankenstein é incontrolável, assim como o golem, né? Então o Borges começa a criar essa ideia do livro infinito, e o Borges faz uma coisa muito interessante, também que eu acho que tem a ver, e aí a gente vai ter uma ideia também muito interessante. Quando ele começa a publicar os livros dele, ele fala o seguinte: eu encontrei na biblioteca tal, na edição número tal, página número tal, a seguinte referência. Aí ele abre aspas e fala sobre uma referência. E aquilo é lindo, enfim. As pessoas, os historiadores, os pesquisadores começavam a procurar essa edição nessa biblioteca, nessa página, e não encontravam. Mas o que é isso? Né? O que é isso? Né? E aí você começa a ler a obra toda do Borges, que é uma obra, né, muito grande, e tem referências que são reais, tem referências que não são reais, tem aspas que existem, tem aspas que não existem, né? Então, acaba que ele criou pela primeira vez o que a gente conhece hoje, que se chama o hipertexto. Então, você, dentro da obra do Borges, uma obra ainda que não tinha a internet como pano de fundo e nem as ferramentas que a gente conhece hoje em dia, você enxerga esse hipertexto, essas possibilidades que vão se abrindo. E aí eu fui estudar, né, no meu doutorado esse escritor, enfim, escrevi uma tese sobre literatura e matemática, e eu comparo os argumentos computacionais e matemáticos que o Borges usa com um outro grupo de escritores chamado Oulipo, que é um grupo de escritores franceses que trabalham com literatura, computação e matemática. Só que eles trabalham com computação antes da computação. Vou dar um exemplo para vocês. Existe um escritor chamado Georges Perec, né? Na verdade ele já morreu, e esse escritor, a história dele é muito triste. Ele, com 5, 6 anos de idade, ele perde os pais em Auschwitz,
no Holocausto. E ele, com 5, 6 anos de idade, ele vai crescendo, vira um escritor, e ele quer se recordar das memórias que ele teve com o pai e com a mãe, enfim, porque com 5 anos de idade você não é uma criança tão pequena que você não tem nenhuma lembrança, mas você também não é tão grande que você consiga guardar tudo. Enfim, e ele cria um projeto que ele fala o seguinte, enfim, um mundo como ele é, contingente, cheio de acasos, criou um mundo chamado Auschwitz. Então eu vou fazer justamente o contrário, eu vou criar uma literatura toda controlada, uma literatura matemática, um projeto que vocês vão ver que é bem computacional. Ele escreve um livro, por exemplo, que se chama Palíndromo, Palindrome, Le Grand Palindrome, que é o grande palíndromo. Palíndromo é como você pode ler Ana. Ana você pode ler da esquerda para a direita e da direita para a esquerda. Isso ele escreve na década de 60 um livro que fala sobre o palíndromo, e quando ele publica esse livro, as pessoas leem o livro, e aí ele, no final ele fala o seguinte: agora vocês podem ler o livro de trás para frente, que é a mesma coisa. O livro inteiro palindromático, imagina. Hoje com o computador é fácil, né? Mas fazer isso na mão não é. Tanto que o livro, em 1960, foi parar no Guinness Book, porque era o maior livro palindromático. Vocês já devem ter visto frases palindromáticas, algumas brincadeiras. Depois ele escreve um livro que se chama La Disparition. La Disparition é um livro que fala sobre um desaparecimento, sobre crimes terríveis, sobre mortes, tudo fazendo uma referência a Auschwitz. E aí ele publica esse livro, as pessoas, né, os críticos começam lá a dar estrelinha, né, como a gente é acostumado a ver, e de repente eles descobrem que esse livro não tem a letra E. Para quem sabe francês aqui, sabe que a letra E é a letra mais frequente do alfabeto francês. Então ele escreve um livro sem a letra E. Vocês imaginam? E esse livro ele argumenta o seguinte, ele fala, como eu tive que viver uma vida privado das pessoas mais importantes da minha vida, père, pai, em francês, mère, mãe, em francês, père tem 2 S, mère tem 2 S, ele tem que ser capaz de escrever um livro sem a letra mais importante. Então vocês percebam, é um projeto computacional, mas um projeto basicamente impossível, né? E ele realiza esse projeto. Esse livro, inclusive, foi traduzido para algumas línguas. Recentemente saiu uma tradução para o português chamado O Sumiço, que o tradutor, tem 2 tradutores que trabalharam com esse livro, né? Um tirou a letra E e publicou o livro. A letra E em português não é a letra mais importante, né? Não é a letra mais frequente. E o cara, e ele ganhou até o Jabuti com essa tradução, ele chama Zéferi. Engraçado que o nome dele tem 3 S, né? E o escritor que é do Sul, que fez até uma tese de doutorado sobre esse livro também, que retira a letra A, ele ainda não conseguiu terminar a tradução. Tem a tradução para o espanhol, chama El Sequestro. Tem a tradução para o inglês, que chama Avoid. Tem uma tradução para o japonês. Tem uma tradução para o russo. Aí eu já não sei, japonês e russo. Vou usar o Google Translator aqui, né? Enfim, só que esse livro fala uma coisa muito interessante, que também tem a ver com esse universo da internet, que é a questão da tradução. É possível você traduzir um livro dessa forma? É possível traduzir? Existe um escritor maravilhoso chamado Walter Benjamin que fala sobre a tradução como uma forma de traição. Quando você traduz, você trai, né? Tem um texto maravilhoso também que se chama O Tradutor Cleptomaníaco. O tradutor cleptomaníaco, ele foi convidado, tinha um tradutor, o maior tradutor de todos os tempos, e ele foi convidado para fazer uma tradução de um livro. E aí ele fez a tradução de um livro da forma mais perfeita possível, trabalhou, a tradução era primorosa, e aí ele mandou para a Amazon achou o livro maravilhoso, mas falou assim, nós não podemos publicar. Foi a Thalita que falou isso. Falou assim, não podemos publicar. Aí todo mundo ficou sem entender que a tradução era maravilhosa, né? E aí foram estudar a tradução, e aí a Thalita falou o seguinte, bom, aqui o livro original tem que, enfim, no castelo tinham 20 quartos, e nos quartos, aí ele descreve a mesa da sala de estar, que tinha um monte de 20 pratos, 20 cadeiras. Isso no livro original. Na tradução era um castelo com 15 quartos. Na mesa
mesa principal, que antes tinha 20 cadeiras, agora só tinha 10 cadeiras. E aí, no final do livro, ele publica o número de coisas que o tradutor roubou. Roubou garfos, facas, quartos, ilustres. A tradução era brilhante, se não fosse os roubos, né? Enfim, deu o maior problema, a Lava Jato pegou ele, né? O Moro mandou prender. Enfim, ele está lá em Curitiba, né? Se alguém quiser ir conversar, ele está lá. Enfim, e aí eu escrevo uma tese de doutorado sobre essas relações da literatura com o mundo computacional, com esse mundo infinito, né, da matemática, da internet. Eu publico esse meu primeiro livro chamado Literatura e Matemática. Esse livro é muito legal porque ninguém entendeu. E aí, como ninguém entendeu, eu ganhei o prêmio da melhor tese do Brasil inteiro, né? Aí fui lá para Brasília, a presidente me entregou um prêmio, né? Enfim. E aí eu pensei, bom, por que não usar essas ideias que eu aprendi do mundo da matemática, da computação, na minha ficção? E aí, a primeira vez, eu resolvi escrever um livro sobre a minha própria vida, enfim, que se chama Antiterapias, que a gente usa um recurso chamado de autoficção, que é você falar sobre sua própria vida, mas de uma forma, ficcional. Qualquer relato memorialístico é um relato ficcional não como sinônimo de mentira, mas como uma forma de você entender a realidade. Se alguém, né, chegar em casa hoje e contar o que aconteceu aqui hoje, vai inventar, mas vai inventar pelos limites da própria memória. E aí eu escrevi esse livro, enfim, só minha mãe leu, porque ninguém leu o livro. Na época ainda não existia esse mundo digital. Enfim, fiz o que todo mundo aqui já ouviu falar, corre atrás de editora, toma não, né? Isso foi em 2012. Enfim, tentei publicar em todos os lugares. Até hoje eu estou esperando respostas de algumas editoras. Vai que elas me respondem, né? Sobre o livro, eu peguei e publiquei por conta própria numa editora e por, né, sorte, acaso, mistério, foi aí que eu conheci o pessoal aqui do SP Leituras, porque o livro vira finalista do Prêmio São Paulo e ganha o Prêmio São Paulo, que é o prêmio mais importante de literatura do Brasil. E aí, enfim, eu viro escritor, né? Eu falo, bom, essas coisas que eu estou falando deve ser que não é tanta mentira assim, né? Ou pelo menos é muita mentira e todo mundo gosta de mentira, né? Vide as eleições atuais. Enfim, escrevi o primeiro livro, e aí fui parar numa editora maior, né, que é a editora do Harry Potter, que resolve publicar, né, eles publicam Harry Potter e resolveram publicar o meu segundo livro, que se chama Brochadas, que é um livro, e tem até uma versão para crianças, né, que chama Os Brochinhas. Enfim, eu escrevo um livro sobre brochadas também, sempre com esses recursos. Não achem que a minha literatura é só assim, né? E depois eu vou para uma outra editora chamada Record, escrevo um livro sobre a loucura. E recentemente, não sei se vocês sabem, vocês têm uma grande honra de vocês estarem aqui, porque eu sou o ganhador do Prêmio Nobel de 2018, né? Não sei se vocês sabem da história do Nobel. A história do Nobel é muito legal, né? O Alfred Nobel, um belo dia, ele acorda e aí ele está lendo o jornal e ele descobre que ele morreu. No jornal tem lá os obituários e está falando, você morreu. Aí ele, mas meio estranho, né? Fake news. E na hora que ele lê o obituário dele, ele fala assim, o cara que destruiu o mundo por causa da dinamite, da pólvora, morreu. E aí ele fica muito tocado, na verdade, quem tinha morrido era o irmão dele e ele tinha feito toda a riqueza dele por conta da pólvora e da dinamite. E aí ele fala o seguinte, eu vou refazer a minha ideia de vida, né? Então eu vou criar um prêmio para as pessoas que contribuíram com o mundo, né? Fizeram coisas boas para o mundo. Então ele mostra, ele cria o Prêmio Nobel de Química, de Medicina, da Paz, da Economia, só que não tem o Prêmio Nobel da Matemática, não sei se vocês sabem. A matemática você ganha o prêmio em outro mundo, né? Como eu era matemático, eu falei, não vai dar para eu ganhar o Prêmio Nobel na matemática, então eu tenho que fazer literatura, né? A história é porque a mulher do Alfred Nobel o traía como matemático. Então ele deixa prêmio para todos, menos para matemática. E o Prêmio Nobel ele tem uma questão muito interessante, porque quando o Jean-Paul Sartre, né, aquele filósofo francês,
recusa o prêmio Nobel, a organização do prêmio Nobel impõe uma regra. Todo mundo que concorre ao prêmio Nobel está de acordo com, né, ser um concorrente. Então, se você ganha o prêmio Nobel, você não tem como recusar esse Nobel. Mas tem uma outra observação. Por exemplo, vocês se lembram do Bob Dylan, que ganhou o prêmio Nobel de literatura há pouco tempo. E aí foi uma grande história. Será que ele vai receber o prêmio Nobel? Será que ele não vai receber o prêmio Nobel? A questão é que ele já tinha sido agraciado com o prêmio Nobel. Mas para ele ganhar $1 milhão, que é o prêmio Nobel, né, o valor em dinheiro do prêmio Nobel, ele tem que entregar um discurso. E ele tem 6 meses para entregar um discurso. Se ele não entregar esse discurso, ele ganha só a estatueta, né? Sem o dinheiro. Ele demorou 5 meses e 2 semanas para entregar o discurso, né? Entregou. No meu caso, eu acabei de publicar um livro que se chama Nobel e já é o meu discurso de recebimento do prêmio. Então, eu só falta ganhar o prêmio, né? Porque o discurso eu já fiz. Enfim, essa história toda, essa história né, desse lado da mesa, né, do escritor, eu acho que o escritor uma das coisas mais difíceis, né, é encontrar leitores, né? Eu brinco que é um trabalho de formiguinha, né? Você vai falando, vai conversando, um livro, né? Tem sempre o boca a boca. E, enfim, é um universo maravilhoso, é um universo, né, uma possibilidade maravilhosa esse do universo digital. Eu acho que a gente tem que, né, os escritores do lado de cá, eu acho que está todo mundo querendo saber, né, como que funciona. Eu que sou da área da computação e da matemática, eu fico sempre flertando com isso. Acho que, além de tudo, né, além do trabalho, acho que além das ferramentas, né, que eu até queria entender, depois fazer umas perguntas aqui, acho também que tem, sei lá, o fator, né, acaso, que a gente nunca sabe como que funciona, porque não é só a qualidade do livro, não é só a divulgação do livro, enfim, existem outras questões que fazem com que o livro chegue aos leitores. Eu sou contra completamente, né, esse hermetismo literário, que é esse escritor que fica num patamar quase inacessível, conversando com a própria sombra né, e sendo elogiado pelo próprio espelho. Então, eu acho que assim, a literatura é um ambiente para todo mundo e a internet é um lugar democrático e é um lugar que a gente pode, né, enfim, e deve discutir. Acho muito legal. Eu sempre entro lá nas resenhas que escrevem no meu livro nas plataformas digitais. Eu acho interessante. Fico super curioso de saber como que um leitor chegou ao meu livro, né, o comprou. Muitos lá compraram só na plataforma digital. Acho muito interessante. Para vocês terem uma ideia, a gente tem talvez um dos maiores poetas, um monstro vivo, Augusto de Campos. Ele recentemente entrou no Instagram, então ele fica postando alguns poemas no Instagram. Enfim, genial, né? Então né, a gente está interessado no leitor. O próprio Paulo Coelho, enfim, que tem várias críticas sobre a qualidade literária, ou se não tem a qualidade literária. Enfim, um cara que já vendeu, o cara, né, o que mais vendeu livros na história ele. É um cara que está sempre atento às inovações. É um cara que, enfim, eu me lembro de quando eu fui publicar o Brochadas, eu queria entrar em alguns blogs e alguns youtubers, e tem alguns sites muito grandes. E aí o Paulo Coelho estava em todos, sabe? Dando entrevistas e conversando. Então é um cara que, enfim, a publicação do livro dele na estreia vende 100 mil livros. Aí ele fala, e quanto que vendeu o último? Quanto que vendeu em tal país? Por que eu não vendi 150 mil? Sabe? Né? Não é à toa, né? Enfim, sobre a qualidade literária a gente pode discutir, mas sobre né, esse contato com o leitor que, enfim, até o escritor que nega que escreve para o leitor, acho que é impossível, né? Porque, enfim, a gente tem que conversar com alguém, né? Então, eu acho que é uma ferramenta maravilhosa. Queria vender milhões e milhões de livros. Enfim, bom, a minha pequena contribuição para a mesa.